Nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre um tema que quem está iniciando a clínica vai entender do que eu estou falando. É o desaparecimento de pacientes. Parece cômico, mas na realidade é meio trágico para quem está atendendo, tá? Você inicia seus atendimentos no decorrer do ano, vão chegando alguns pacientes, você vai ali lutando para a sua clínica se estruturar, e quando chega no final do ano, ali, perto do Natal, iniciam os feriados de Natal e Ano Novo, geralmente os pacientes impõem um certo recesso, mas os próprios analistas também estão cansados, querem fazer sua pausa de final de ano, e assim que retornam em janeiro ou fevereiro, os pacientes não retornam. Os pacientes interrompem as suas análises, não retornam para atendimento. Se você está no início da sua formação, está no início da sua clínica, e você sabe do que eu estou falando, desse desaparecimento dos pacientes do final do ano para o início, então eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque a gente vai tratar sobre isso e como resolver essa questão que no início da clínica é tão complicada e frequente. Eu sou o Dr. Saul, eu sou médico e psicanalista, sócio fundador da Iniciativa de Formação em Psicanálise, e nós temos como meta ajudar você que está iniciando a sua clínica a se tornar de fato um psicanalista bem-sucedido profissionalmente, pessoalmente e, claro, financeiramente. Pacientes que não voltam depois dos feriados de final de ano. É um fenômeno que, infelizmente, acontece com muito mais frequência do que a gente gostaria. E é bastante comum para quem está iniciando na clínica. Se você quiser saber exatamente por que isso acontece e o que você deve fazer para que isso pare de acontecer na sua clínica, eu vou te explicar direitinho. Mas a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que a experiência analítica, as análises, elas são longas. E que a gente espera que o paciente ele continue em análise durante muitos anos. Então eles terão que passar por muitos finais de ano para que eles terminem a sua análise. Então a gente não espera que esse fenômeno aconteça, que os pacientes interrompam suas análises ali no final de ano. Então, a primeira coisa é saber que isso é um problema na clínica, é uma sintomatização da clínica. Provavelmente uma questão do analista está interrompendo a clínica de seus pacientes. Se isso fosse um ou outro paciente, diria que talvez até nem fosse algo sintomático, mas vários pacientes acontecendo ao mesmo tempo, isso tem a ver com o analista e não com cada um dos pacientes. Então entenda que se isso acontece na sua clínica, é algo que está acontecendo na sua clínica por uma questão sintomática do analista, da pessoa do analista, e que é passível de resolver. Então a gente tem como resolver. Outra coisa também que eu preciso que vocês entendam é que existem elementos que são sociais, elementos que não têm tanto a ver com a formação do analista também. Tá? Eu preciso também compreender que eles existem. Tá? Por exemplo, a gente sabe que existe uma sazonalidade da chegada de pacientes no consultório. Tá? Pessoas buscam mais análise na segunda metade do ano. Então, de janeiro a junho, por exemplo, a gente costuma ter menos busca de análise, menos demanda para iniciar análise do que de junho a dezembro. E é muito curioso, porque quanto mais vai chegando ao final de ano, maior a quantidade de pessoas buscando análise. Novembro e dezembro geralmente são os picos, quando mais chega gente buscando sessão, demandando análise. Então isso é um fenômeno que existe, acontece, tá? Eu não vou ousar dizer que seja por esse ou aquele motivo, mas, assim, existe uma possibilidade de estar relacionado ao acúmulo de problemas que as pessoas podem ter no decorrer do ano e que em novembro e dezembro, às vezes, as pessoas estão mais desgastadas, estão mais frustradas por algumas fantasias que elas tiveram sobre como o ano poderia ocorrer, e aí elas procuram análise porque estão sofrendo muito e estão buscando ajuda. Então isso existe, isso acontece, e é interessante vocês saberem que a conjunção desses fatores que tem a ver com o analista e que tem a ver com as dinâmicas sociais, elas incidem para acontecer esse fenômeno nos pacientes que param a análise ao final do ano. Tá, mas vamos lá. Quais são os elementos que você precisa prestar atenção na sua formação que tem a ver com esse fenômeno que você pode utilizar para poder evitar que ele aconteça?
eu vou contar para vocês. Antes eu gostaria até de dizer para vocês o seguinte, não se esqueçam que no decorrer da sua formação, quanto mais concisa a sua formação for, quanto mais percurso você tem, e não estou falando de tempo, estou falando de qualidade de formação, né? Quanto maior o seu percurso, menos esse fenômeno do desaparecimento dos pacientes do final do ano vai acontecer. Mais esses pacientes passam do ano para o outro sem ter necessariamente problemas. Aliás, vocês vão ver que os pacientes às vezes vão ficar ansiosos para retornar às suas análises depois dos feriados de final de ano. Vocês vão ver que uma clínica menos sintomatizada é uma clínica em que os pacientes eles percebem que é importante eles estarem voltando e o processo de análise precisa retomar o quanto antes para que o ano deles possa transcorrer melhor. Tá? Então, tem alguns elementos que eu preciso que vocês compreendam da formação e que é bastante importante, tá? Vamos lá. O primeiro elemento que eu quero que vocês compreendam, tá? É a transferência. Tá? Vocês sabem que a formação analítica, ela inicia pela análise pessoal, né? E porque tem elementos da análise pessoal que você precisa compreender que são muito importantes, né? Para que você analise outras pessoas. E um deles é a transferência. O que é a transferência? Freud trazia esse termo transferência como sendo transferência de libido de um objeto amoroso para outro. Como assim? Né? Freud propõe que os primeiros objetos amorosos são o pai e a mãe de uma criança. E que no decorrer da vida outros objetos são eleitos, né, como objetos amorosos. Então transfere-se libido de um objeto para outro. É óbvio que isso também vai acontecer no decorrer da vida da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem um parceiro amoroso e termina essa relação, não é incomum que esse paciente ele transfira a libido que antes estava numa pessoa para uma outra pessoa, numa nova relação, né? E a vida segue e os amores seguem fluindo, né? E a transferência, essa libido, ela é transferida de uma pessoa para outra. Tá, e o que isso tem a ver com o paciente que está fazendo análise? O analista, ele faz parte da economia psíquica do paciente, ele precisa estar num ponto muito específico nos sintomas do paciente para que ele possa operar. E como é que isso acontece? O paciente ele começa a investir libido na figura do analista, geralmente como ele costuma fazer com as outras pessoas importantes nos seus sintomas. E aí cabe ao analista manejar essa transferência de uma forma que ele não caia no mesmo lugar que pessoas geralmente respondem na fantasia do paciente, nos sintomas do paciente. Então o analista ele geralmente vai receber essa transferência de maneira sintomatizada, confusa, porque os sintomas eles são difíceis mesmo, né? E em vez do analista responder como uma pessoa qualquer, ele vai pegar essa transferência e remeter ao paciente com um pedido de me diga o que isso quer dizer, me explique bem como isso funciona. Eu sei que você me ama, mas eu quero saber o que você tem a me dizer a respeito disso. Trabalhe o seu inconsciente ao invés de simplesmente transferir libido para mim. Óbvio que não se fala isso diretamente dessa forma, mas o caminho é esse, o caminho técnico é esse. Tá? E aí, o manejo da transferência, se ele não for bem feito, a análise não anda. A gente costuma dizer que a transferência é o motor da análise. Então é pela transferência, né, bem manejada que a análise vai acontecer. O que é não manejar bem a transferência? É responder de maneira sintomatizada ao que o paciente propõe. Um exemplo clássico é quando o paciente lança ao analista uma transferência erótica. Quando o paciente tem afeição ao analista, às vezes de maneira erótica mesmo, né? Está fisicamente atraído ou apaixonado mesmo pelo analista. Nesse momento, o analista não pode responder apaixonando-se pelo paciente ou achando que ele é um objeto amoroso, ele é uma pessoa incrivelmente interessante e vai então jogar com os sentimentos do paciente. Não é essa a postura de um analista. O que a gente espera que o analista faça né, que remeta ao paciente essa sua transferência como sendo sintoma. Interprete seu sintoma. Diga-me o que está acontecendo com o seu sintoma. Às vezes, né, quando no decorrer da análise, a transferência ela se torna negativa. E o que é a transferência negativa? É o ódio. O amor, ele muitas vezes se converte em ódio. E isso não é ruim para a análise,
mas tem que ser bem manejado. Quando o paciente está odiando o analista, é uma chance que o analista tem de fazer com que o paciente diga coisas que ele não diria se estivesse somente amando o analista. Se o paciente estiver muito amando o analista, com muito carinho pelo analista, ele vai deixar de dizer coisas importantes porque ele fica tentando dizer somente aquilo que ele acredita que o analista quer ouvir. E quando ele está com ódio, ele vai falar aquilo que ele tem para dizer, aquilo que está engasgado, aquilo que ele diria, né, se ele estivesse em situações socialmente não aceitas. E aí, de fato, a gente tem uma chance maior da análise acontecer. Então, a transferência negativa ela deve ser manejada para que a análise aconteça. Só que se o analista não tiver a capacidade de manejar adequadamente a transferência negativa, ela vira somente ódio. E o paciente pode simplesmente romper a análise, parar de fazer a análise e não voltar. Pode ser que se no final do ano, né, se o paciente estiver com uma transferência muito negativa, ou simplesmente não tiver com a transferência bem estabelecida, pode ser que ele ao final de ano, ele simplesmente entre numa certa inércia, pare a análise, já não está fazendo sessões toda semana e aí ele não volta. É uma possibilidade, isso pode acontecer, então, né, cuide da transferência para que a análise dos pacientes ande melhor. Tá? Um segundo motivo que pode estar relacionado a esse fenômeno do paciente que desaparece no final de ano seria a questão da análise funcionar adequadamente. Tá? Se o analista não está conseguindo escutar adequadamente o paciente, não conseguiu fazer algo diferente com o que é escutado do que, por exemplo, um terapeuta faria, o paciente ele pode simplesmente abandonar a análise por falta de analista, por falta de análise em andamento. Então, é necessário que uma análise ande, que você entregue a análise que você se propõe fazer. Afinal de contas, quando a gente coloca no cartão que é analista, a gente está propondo, né, não uma terapia, não uma audiência de um amigo ou de um parente, mas uma escuta qualificada, uma escuta analítica, né, que faça de fato diferença na vida do paciente. Se no decorrer do ano que o paciente está em análise, ele não perceber que a análise está acontecendo, nada de diferente aconteceu na vida dele, e a escuta não faz efeitos nos sintomas dele, na vida psíquica dele, então pode ser que ele abandone a análise ali, sim que tiver uma chance, por exemplo, no final de ano. Né? Mais uma vez, aproveitando a deixa do final de ano e simplesmente não voltando para a análise. Tá? Então, a análise ela tem que andar, ela tem que acontecer. Está tendo problemas? Vá atrás. Descubra por que a análise não está andando, estude, faça supervisão e descubra o que está acontecendo. Não deixe a análise simplesmente ir aos trancos e barrancos e simplesmente acabar assim que o paciente se cansar. Tá? Terceiro motivo que também pode estar relacionado ao fenômeno do paciente que interrompe a análise no final do ano são, né, os sintomas do analista estarem atravessando a análise do paciente. Né? Como isso pode acontecer? Primeiro, se a análise do analista, né, se o analista na sua formação não está fazendo análise. Isso acontece? Acredite, gente, infelizmente tem muita gente por aí que se propõe a analisar as pessoas sem fazer uma análise. Às vezes a pessoa está só fazendo terapia e se propõe a analisar seus pacientes. Com muita sorte, a pessoa vai conseguir pelo menos terapeutizar os pacientes, né? Fazer algo que possa diminuir algum sofrimento, algum sintoma. Mas a análise, a profundidade da análise, ela só vai acontecer se o paciente conseguir separar os seus sintomas dos sintomas do paciente. A escuta analítica depende de uma certa clareza da escuta do analista, que só vai acontecer se ele tiver a capacidade de separar os seus sintomas dos sintomas de seus pacientes. Vamos supor que você, que está iniciando a sua clínica, tem problemas, por exemplo, no relacionamento amoroso. Né? Vamos supor que você sofreu um baque muito grande em uma separação. E aí chega um paciente na clínica que tem exatamente um problema de separação com alguns elementos parecidos com o que você sofreu. Se você não estiver com a sua análise andando muito bem e os seus sintomas bem tratados e separados com as questões do seu paciente, você vai escutar aquilo que o paciente tem a dizer como se fossem questões suas. E provavelmente você não vai intervir na hora que precisa intervir. Você vai escutar aquilo cheio de vieses e provavelmente, se você for fazer um ato analítico, você vai errar a mão e você vai provavelmente atacar a transferência, não vai fazer uma análise que funciona e o paciente pode simplesmente sair dali bastante frustrado
porque ele vai perceber que às vezes aquilo que você tratou mal, aquilo que você lidou mal, era questão sua e não dele. E aí você pode simplesmente botar a perder a análise do seu paciente por falta de capacidade técnica. Vocês perceberam que todos esses 3 motivos que eu trouxe para vocês para a análise dos pacientes serem interrompidas ao final de ano, vocês perceberam que tudo tem a ver com a consistência da formação. A análise do analista tem que estar bem feita, tem que estar acontecendo, tem que ser efetiva. Tá? É necessário estudar, entender o que está acontecendo, buscar meios teóricos para entender que de repente você não consegue captar na clínica, mas que você percebe que está fazendo uma diferença ali, você não vê, você tem dúvidas do que está acontecendo, vá atrás da teoria e principalmente faça a supervisão dos casos que você está atendendo. No início da sua formação, a supervisão é a parte que às vezes faz mais diferença em momentos críticos da análise do seu paciente. Às vezes seu paciente está ali, a ponto de abandonar a análise por não ver saída. De repente ele está com uma transferência negativa já no limite, de repente ele percebeu que alguma questão do analista apareceu na análise dele, ele está para sair e às vezes uma supervisão bem feita permite que você se reposicione a tempo ainda dessa análise acontecer adequadamente. Então, a formação analítica aí, ela é essencial. É o que diferencia um analista de menor percurso para um analista de maior percurso. E é o que também define se no final do ano você vai ter um monte de paciente parando a análise ou não. Tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Espero que você entenda a importância da formação analítica para diminuir o fenômeno dos pacientes que desaparecem ao final do ano. Tá? E se você gostou do vídeo, dá um like para que ele chegue para mais pessoas. E considere a possibilidade de você se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos. A gente vai estar postando com bastante frequência aqui. E eu agradeço bastante a você por ter chegado até aqui. Até a próxima.